Acho. O presidente Lula decidiu que não vai mais dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em duas pastas, mas pode redefinir as duas funções na prática dentro do mesmo ministério. Segundo informações do jornal Estadão, o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, pode ser nomeado como ministro e Ricardo Capelli, que atualmente é o secretário executivo do Ministério da Justiça, pode virar um supersecretário executivo com carta branca para cuidar da segurança pública. Aliás, as conversas de Lula com Ricardo Lewandowski avançaram neste começo de ano e a possibilidade de o ex-ministro assumir a pasta aumentou. Vale lembrar que Lewandowski assumiu, no último dia 1º de janeiro, o comando do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, com 1 ano de mandato. Ana Beatriz, ontem a gente teve lá a cerimônia de 1 ano dos atos do dia 8 de janeiro, estava lá presente o ministro Ricardo Lewandowski. Claro que como um ex-ministro do STF, mas muito próximo do presidente Lula. Você acha que a gente vai caminhar para ter o ministro Lewandowski como ministro da Justiça em 2024? Olha, esse burburinho já vem acontecendo há alguns meses e, como você bem disse, vem se intensificando. Eu acredito que sim. Eu acredito que ele é o favorito do presidente, ele não esconde isso. E ele não tem uma oposição forte, como outros nomes que poderiam vir a ser cotados têm. Então, ele tem um perfil um pouco mais, vamos dizer assim, moderado. Ele é um cara que tem mais idade, já passou pelo STF, conhece os meandros da coisa. Então, eu acredito que é um caminho natural para ele aceitar esse convite. Eu sei que ele vai receber bem menos do que ele recebe na vida privada, mas eu acho que ele vai acabar aceitando o convite, sim. Como você avalia o Diego Tavares? Olha, Koba, a respeito da nomeação do Ricardo Lewandowski, eu prefiro ver o copo meio cheio, tá? Porque qual que era a nossa expectativa quando o ministro Flávio Dino foi indicado ao STF? A expectativa é de que o Ministério da Justiça seria ali fracionado e ia virar mais moeda de troca para que o governo negociasse apoio com o Centrão. Ricardo Lewandowski, goste dele, enfim, da visão ideológica dele ou não, é um quadro evidentemente técnico para ocupar o Ministério da Justiça. Tem um currículo brilhante, e eu destaco aqui a formação em Direito dele na Faculdade de Direito de São Bernardo. Mas por que será que você está destacando? Minha alma mater também. E, enfim, o currículo dele torna evidente que ele é um bom quadro, a princípio, para ocupar o posto de ministro da Justiça. A mesma coisa eu já não digo a respeito do Capelli. O Capelli, enfim, começou sua vida na política como presidente, o cargo mais relevante que eu acho que ele teve foi de presidente da UNE. A partir de então ele pulou de cargos em várias pastas, do esporte, do turismo. Enfim, considerando a situação calamitosa que a segurança pública no Brasil vive hoje, eu acho que teriam outros quadros muito mais interessantes do que o Capelli para ocupar esse posto e aí sim tivesse carta branca para tentar resolver esse problema. E nós já temos alguns sinais de como será uma possível gestão do Capelli com todos esses poderes, né? Antagonizou com o Tarcísio em relação à questão das câmeras nas fardas dos policiais, demonstrando inclusive que não tem ali muito conhecimento sobre as competências constitucionais, porque isso seria competência do governo do Estado, não compete à União Federal editar uma lei geral para a regulamentação de qualquer atividade administrativa das polícias. Ele também disse e chamou uma coletiva de imprensa para dizer que não acontecerá um novo 8 de janeiro. Óbvio que não acontecerá um novo 8 de janeiro, ninguém organizou um novo 8 de janeiro. Então, acho que diante de tantos problemas que o Capelli tem que enfrentar em relação à segurança pública do Brasil, ele já escolheu algumas bandeiras erradas, enfim, não deu bons sinais de que vai desempenhar tão bem esse papel quanto ele poderia ser desempenhado. Ô Felipe Monteiro, a gente sabe que o Ricardo Capelli ele se tornou conhecido para o grande público a partir do momento em que foi nomeado o interventor da segurança pública no Distrito Federal, então logo aconteceram os atos de 8 de janeiro do ano passado. Não fosse isso, provavelmente pouca gente teria ouvido e saberia deste nome, do Ricardo Capelli. Você acredita que o fato dele ter protagonizado, vamos dizer assim, uma pasta importante na reação ao que foi o 8 de janeiro, coloca ele em evidência para continuar no ministério, mesmo diante da saída do seu padrinho político, do seu mentor, que é o Flávio Dino? Ô Nelsinho, eu acho que a demora do Lewandowski em aceitar o cargo é exatamente a negociação com o Lewandowski, que gostaria de receber o Ministério de Segurança Pública e da Justiça com a porteira fechada, né, com a possibilidade de nomear todos os assessores
direto de confiança dele. Mas espera aí, você acha então que é o Lewandowski mas né, é porque eu quero entender isso que você está falando. Você acha então que é o Lewandowski que está resistindo ao convite, não é ele que está insistindo para o presidente Lula nomeá-lo? Você acha que o presidente Lula quer mais o Lewandowski do que ele quer o cargo? Eu acho que o presidente Lula quer o Lewandowski. O presidente Lula, ele quer editar o que deu certo nos primeiros 2 mandatos dele, não é? Que é colocar no Ministério da Justiça um jurista respeitado, referência, como foi o Márcio Tomás Bastos. E o Lewandowski, ele tem a credencial parecida, não é? Tem um trânsito muito bom no STF, haja vista que foi ministro do STF, tem um trânsito muito bom no meio jurídico, as pessoas de oposição e os governistas veem no Lewandowski uma pessoa confiável, uma pessoa com referência. Então, a entrada do Lewandowski, ele ajuda a pacificar o tema da segurança pública no momento que a gente vive uma polarização completamente equivocada. E o Capelli, Nelsinho, o Capelli, ele está lá no Ministério da Justiça. O PSB tem planos do Capelli ser candidato a governador pelo Distrito Federal. Então é importante manter o Capelli com uma certa visibilidade, né, para poder concorrer, mas com certeza a demora do Lewandowski assumir o cargo é essa negociação e manter algumas pessoas do PSB dentro da estrutura ministerial. Não só o Capelli, o Augusto de Arruda Botelho também é uma dessas pessoas. Eu queria só colocar um ponto aqui que o Diego colocou, que eu acho importante destacar. Rapidamente. O Diego, o governo federal pode, por meio de políticas regulatórias, fazer com que os estados coloquem a câmera no uniforme do policial. Basta criar um fundo. Eu te dou um exemplo concreto. Existe o ex-ministro de regulação do Obama, tem um livro chamado, que é o nome dele, chamado Nudge, né? Ele fala, por exemplo, que você, por meio de política regulatória, você pode fazer uma pessoa ter determinado comportamento. Por exemplo, se o governo federal criar um fundo de segurança pública com dinheiro dentro do fundo de segurança pública, e os estados podem ter esse dinheiro, se colocar câmera, vai fazer com certeza os estados aderir a câmera. Está brigando com a Constituição, não é comigo. Lembrando só que o Ricardo Lewandowski, ele foi advogado, foi conselheiro da OAB de São Paulo, foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo 5º Constitucional, indicado pela advocacia, aprovado pelo tribunal e nomeado pelo governador, e depois se tornou ministro do STF. Então ele tem uma relação aí com vários entes da justiça, né?